Capítulo do Evangelho de Lucas. O Hércules, que está ajudando na tradução, me pediu para eu falar bem lentamente. Eu já queria pedir perdão para ele, porque eu sei que não é muito fácil a tarefa dele, mas vou tentar, Hércules. Vai estar aqui na projeção, caso você não encontrou, vamos ler juntos lá vamos ler o que está escrito pela própria projeção. Eu tenho que ligar aqui. Diz assim, a partir do verso 38. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Que bom, né? Que maravilha. Há poucos domingos atrás nós celebramos a Páscoa. O mundo inteiro fez menção à Páscoa, que era justamente o período que para nós cristãos marcou a morte e a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. A situação que esses discípulos de Jesus viveram naqueles momentos foi muito marcante. Primeiro, porque eles perderam alguém querido. Todos nós aqui que já experimentamos uma perda de uma pessoa querida, é algo destroçador. Eu perdi meu pai fez 11 anos, e, enfim, por situações de saúde, creio que todos nós, de alguma maneira, já passamos por situações parecidas. É terrível, é um abatimento que vem, né, quando a gente perde uma pessoa preciosa. E não somente nos sentimos destroçados quando a gente perde alguém, às vezes quando a gente perde um projeto, ou algo precioso, um relacionamento, um casamento que foi desfeito, passou por onde... É arrasador, as emoções da gente ficam muito abatidas, a gente fica para baixo, um empreendimento faliu, alguma coisa assim, uma dificuldade houve, mexe com a gente. E esses discípulos não somente perderam, né, a Jesus, aquela pessoa amada, mas eles perderam o projeto da vida deles pelos últimos 3 anos e pouco. Eles começaram a seguir esse mestre, esse ensinador, esse fazedor de milagres, e eles começaram a ver as coisas acontecendo, e eles começaram a se lembrar das profecias antigas que a religião judaica tinha, que um dia viria o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus. E esse Messias, quando viesse, ia restaurar a realidade do povo de Israel, a realidade do povo judeu. Ele seria o grande rei, que mudaria a sorte de Israel. Israel era um país que estava debaixo de escravidão, debaixo de impérios já há bastante tempo, particularmente na época de Jesus, debaixo do Império Romano. E eles estavam nesse luto, porque colocaram esperança, alguns imaginavam Jesus é o Messias, ele vai dominar, e quase que eles escrevem uma poesia que assim, vou-me embora para Jerusalém, lá eu sou amigo do rei. Vocês conhecem isso aí? Era para ser uma brincadeira, vamos embora para Passárgada, né? Ok, quem entendeu, entendeu, depois a gente explica nos comerciais. Eles tinham esse desejo, eu vou me dar bem, eu vou ser amigo do rei. Mas, de repente, o rei que eles achavam que ia se dar bem, morre, crucificado. E, gente, a morte não tem jeito, né?
chegou ao final. Abatimento, tristeza. A Bíblia relata que eles ficaram dispersos, abatidos. Pedro, que era um camarada animado, negou que conhecia ele antes ainda de morrer, e a gente sabe da história. Mas aí, eis que vem, né, a ressurreição. E quando a gente lê aqui, esses discípulos ainda estavam numa transição, eles estavam chocados. Como alguém que morreu, 1, 2, 3 dias, de repente aparece no nosso meio. E Jesus vai explicando, gente, eu tinha falado para vocês que o Messias precisava padecer, sofrer, mas depois eu ia ressuscitar, e eu iria na frente de vocês, e a gente se encontraria em Betânia, e ele começa a explicar tudinho, foi o texto que a gente leu. E ele mostra, né, eles pensavam até que estavam tendo uma alucinação coletiva, um fantasma. Ele disse, não, traz comida aqui, né? Glória a Deus, né? Traz comida para mim. Comeu peixe, mel, e depois falou, olha aqui, sou eu mesmo. Eu tenho as marcas que foram dos cravos na cruz, mas eu não sou o Espírito, sou eu mesmo, eu ressuscitei conforme eu tinha dito. E nesse momento, eu acho que se encheu uma alegria muito grande deles. Nossa, agora retomou, agora a gente vai para frente. Só que esse Jesus, ele ia passar pouco tempo com esses discípulos e já ia em seguida de novo para o céu, como a gente acabou de ler. Ele foi subindo, abençoando os seus discípulos, e eu me lembrei daquela música, né, que a gente no Brasil já escutou. Acho que um virou para o outro, e agora, José? E agora, João? E agora, Pedro? E agora, não, Mateus? E agora, um virou para o outro. Em outras palavras, e o tema da pregação hoje é, e agora, Jesus? Jesus ressuscitou, e agora? Qual é o rumo que eu vou tomar? O que eu tenho que fazer? Eu acho que foi uma das perguntas, ou uma necessidade que eles tinham de saber, esses discípulos originais, e eu vou já dar a dica. E nós também, se somos discípulos de Jesus, a gente precisa saber, e agora? Talvez alguns que estão aqui não tenham nem tanto tempo, talvez você apenas frequenta esse templo, ou frequentou alguma igreja em algum lugar, mas de repente se te perguntar, e agora? Qual é o rumo? O que Jesus quer de você? Talvez você fique um pouquinho ainda titubeando sobre o que fazer, que rumo tomar. E eu me lembro, né, essa figura é bastante conhecida, eu ouvi uma história, não sei até que ponto que é verdade, porque, né, hoje em dia todo mundo conta história e dá crédito para alguém famoso, mas disseram que a história é o seguinte, se não for nele, tudo bem. Ele estava trabalhando intensamente num lugar, lá no local de trabalho dele, e ele sempre pegava um meio de transporte, o trem, para se deslocar e voltar para sua casa. E um dia ele já saiu tarde, né, da área do trabalho, da pesquisa dele, e ele entrou no trem, que ele costumava pegar, e lá, né, começou a procurar o ticket, né, a passagem. E ele não encontrava, e nisso vocês sabem aquele sistema, né, quando passa aquele cobrador só para checar se todo mundo tem o ticket, né, e olhou, e lá estava o Einstein, né, se coçando, tentando encontrar, procurava na bolsa, e nada de encontrar. E quando o cobrador chegou perto dele, disse, seu Einstein, eu sei quem o senhor é. Eu sei que você pega o ônibus todo o trem todo o tempo para vir aqui, né, conosco. Estou vendo que você não encontrou seu bilhete. Não se preocupe, você não precisa me mostrar o seu bilhete, não, que eu sei quem você é. Ele falou, obrigado, mas o meu problema não é esse, é que se eu não encontrar o bilhete, eu não sei onde é que eu tenho que descer. A cabeça dele estava tão ligada nas coisas profundas que ele tratava, que tinha detalhes que ele não estava nem aí, né? Dizem que as pessoas assim, superdotadas são assim. É um segredo para você, eu sou do mesmo jeito. Não, brincadeira. O Einstein teve dificuldade, não sabia qual era a parada que ele tinha que descer se ele não tivesse aquela direção. E a gente, como discípulo de Jesus? Será que a gente tem a noção para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer? E agora, Jesus? E nós vamos ver nesse trecho justamente a resposta para isso. Eu sou um cristão, talvez você já tenha até tempo frequentando a igreja, cansando, né, os bancos da igreja que ficam segurando a gente aí. Algumas coisinhas para a gente entender. Primeiro, tudo que era o plano de Deus relacionado a Jesus, o Senhor cumpriu totalmente. Aquilo que tinha sido profetizado séculos atrás, na verdade, no começo da história da humanidade, quando Adão e Eva, no jardim do Éden, pecaram, falharam com Deus, escolheram coisas erradas, Deus ali já disse, olha, esse quadro vai ser mudado. Eu vou levantar uma pessoa da descendência humana que vai destruir o inimigo espiritual da humanidade, chamado Satanás, vai pisar na cabeça dessa serpente.
alguém da semente da mulher, da descendência humana. E a partir daí, se você for ler a Bíblia, Antigo Testamento, muitas profecias, o Espírito de Deus falando através de homens santos, dizendo, vai vir um Messias, esse Messias vai vir, ele vai viver, ele vai manifestar Deus, ele vai morrer, ele vai ser castigado pelos nossos pecados, ele vai ressuscitar. Tudo aquilo estava sendo indicado, e Jesus cumpriu todo o plano que Deus tinha para ele cumprir aqui na terra. Você se lembra que na véspera da crucificação, um momento de tensão absurda que ele passava, ele chegou a orar, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, que se cumpra a tua. Ou seja, eu quero cumprir o teu plano, o teu propósito. Se você vê aí nos textos, nos versos que a gente leu, ele fala sobre isso. Ele diz no verso 46, Jesus falando sobre o Antigo Testamento. É isso que está escrito, o Cristo padecerá, ao terceiro dia ressuscitará dentre os mortos, e no seu nome, no nome de Cristo, de Jesus, se pregará arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus fez a parte dele no plano de Deus. Que bom quando alguém cumpre o que precisa cumprir, né? Segunda coisa, nesse momento de despedida, nesse período de transição, no qual Jesus ainda estava um pouquinho com os seus discípulos, mas logo ele ia voltar aos céus, origem, né, dele, ele indica algo aqui nesse texto, que havia coisas que Deus queria que ainda acontecesse. O plano macro de Deus implicava em que os discípulos tinham responsabilidades a cumprir. Jesus fez a dele, e como que passou o bastão para os seus discípulos. Eu vou também usar um termo que eu vou intercalar, né? Os discípulos, vamos chamar de igreja também, para a sua igreja, para aqueles que são discípulos de Jesus. Porque a igreja não é um prédio, seja ele bonito, seja simples. Igrejas são as pessoas que tiveram uma transformação na sua vida, um nascimento espiritual, e por causa disso elas passaram a ser discípulos de Jesus, passaram a aprender a respeito de Jesus e querer seguir. É isso que é um discípulo, alguém que segue Jesus, alguém que cumpre as coisas que ele mandou fazer. Os discípulos precisavam cumprir a sua parte no plano. E já fica indireta para a gente, nós, se você se considera discípulo de Jesus, você tem uma parte para cumprir desse plano. E é o tipo da coisa que a gente não pode empurrar com a barriga, como a gente diz no Brasil. Agora, esses discípulos, nesses poucos versículos que nós lemos, é interessante como fica marcadas algumas características ou algumas experiências que eles tiveram e que são as experiências necessárias para a gente cumprir o plano de Deus. O que a gente vai ver nesses versículos aqui, talvez hoje a gente não consiga ver tudo, mas são as coisas que os discípulos de antigamente, de 2000 anos atrás, tiveram, e as coisas que eu e que você precisamos ter para a gente cumprir o plano de Deus, aquilo que Ele espera que a gente faça. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Primeira coisa, fundamental, esses discípulos, eles tiveram um encontro com Jesus, um encontro pessoal com Jesus, o Jesus ressuscitado. Eles já tinham passado, né, 3 anos, mais de 3 anos, vendo o mestre ensinar e fazer tudo aquilo. Mas o Jesus ressuscitado era diferente por quê? Porque justamente a ressurreição de Cristo é o que diferencia o cristianismo e o torna verídico e verdade em detrimento de todos os outros movimentos religiosos que existem. Gente, nós seres humanos, a gente gosta, é uma tendência buscar a religião, religar com algo espiritual, porque a gente não entende muitas vezes a realidade da nossa vida. Mas se você vai ver as religiões diferentes, as principais religiões diferentes, existem sempre uma mensagem, existe um mensageiro, existe um certo código. Mas quando você faz essa comparação, existe uma diferença. Jesus disse que Ele era Deus, que Ele era o Filho enviado do Pai. Existia um lastro de testemunhos bíblicos, profecias históricas, e a gente pode dizer científicos, que mostram, né, para quem entende dos registros bíblicos de arqueologia, como isso é verdadeiro e fiel. E esse Jesus disse que ia acontecer, ia ressuscitar, ressuscitou, e existem relatos históricos fora do meio dos cristãos, mas no meio dos judeus, no meio dos romanos, que mostram dados
a gente pode dizer científicos, porque apontam para isso, que realmente o testemunho da ressurreição dele foi mencionado, foi informado e foi registrado. Nós cremos pela fé, mas os dados que existem hoje, quanto mais se estuda sobre isso, quanto mais se descobrem outros elementos relacionados a isso, mostram a realidade de que Jesus veio, de que Jesus foi alguém que ensinou, que operou milagres e que há registro da ressurreição dele. A gente não vai nem ter tempo para falar sobre isso, mas esse é o básico. Ninguém voltou da morte. Jesus voltou porque era filho de Deus e vive para sempre. Essa é a primeira coisa principal. Nós servimos ao Senhor Jesus e cada vez mais quem entra nesse caminho experimenta esse encontro pessoal. Aqui a gente vê os versos mencionados do 36 em diante, ele se apresentou no meio deles. E ele disse, Pai seja com vocês. Não estavam esperando ainda. Eles estavam espantados e ele disse, por que vocês estão perturbados, espantados? Olha que sou eu. Ele se apresentou como Cristo ressurreto, que cumpriu o plano de Deus. E, gente, para nós sermos discípulos de Jesus, para a gente poder entrar nessa barca chamada igreja, não é uma decisão própria. Não sou eu que digo, quer saber, eu vou ser filho de Deus, eu vou comprar um título da primeira igreja batista brasileira de Los Angeles, e aí eu vou me garantir. Não. Historicamente, vocês sabem das pessoas que venderam salvação, e hoje até muita gente quer vender, bênçãos de Deus, quer vender como... Isso não existe, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Não é um dom nosso, não é uma capacidade nossa, mas a verdade é que Deus nos amou de uma tal maneira que deu o mais precioso que Ele tinha, que era Jesus, para que todo que acreditar na mensagem de Jesus não vai morrer, vai viver eternamente. Mas não, eu sempre, quando estou pregando, eu gosto de falar isso. Não é na nossa força, é uma transformação que acontece no nosso espírito morto. Jesus aparece e o nosso espírito que está morto por causa do pecado passa a viver e o Espírito do próprio Deus vem morar dentro da gente. Uma experiência pessoal. A primeira coisa que eu quero te dizer que esses discípulos tiveram, e nós precisamos ter uma experiência com Jesus. Às vezes é meio complexo. Eu tive essa semana num evento de uma reunião de pessoas para falar de Jesus, e a pessoa que falou lá foi muito feliz, é um empresário muito bem-sucedido. Ele estava contando a experiência dele. Ele, com bastante dinheiro no Brasil, e ele frequentava, por causa de dificuldades da vida, buscou muitas religiões, tentando encontrar uma solução para questões de saúde dentro da família, e nada. Aí ele sempre ia para lugares onde pregava o Evangelho, aí depois de muito tempo ele decidiu, assim, vamos lá. Mas só depois que ele começou realmente a interagir, ele viu que Jesus era verdadeiro e começou a trabalhar na vida dele. Mas ele seguiu esse caminho, ele se posicionou nessa direção, e ele teve um encontro dele pessoal e transformador da vida dele. Porque quem encontra com Jesus, gente, é transformado. Ele não simplesmente, eu estou frequentando a igreja dos crentes, como alguns dizem. Não, nós estamos falando de uma mudança interna. Pode existir gente frequentadora de igreja, mas não tem essa comunhão com Jesus. O que é necessário ter é esse encontro pessoal. Eu tive o meu num dia de uma maneira meio inusitada, porque eu era filho de pessoas que frequentava igreja, mas eu mesmo dizia, esse negócio de Deus é para velhinho. Eu sabia que Deus curava, eu via pessoas tendo experiências sobrenaturais, eu via gente manifestando dons do Espírito Santo, mas dizia, sou novinho, né? Vou aqui na minha, até o dia que alguém estava pregando e a coisa começou a acontecer. Aquela palavra, começa assim, E quando você vê alguma coisa aconteceu, é algo espiritual. E é algo espiritual, e para quem já passou por isso, sabe que é algo maravilhoso. Tua vida nunca mais é o mesmo. E vou até adiantar uma coisa, que não é tanto tema. Quando isso acontece, é que você começa a andar no caminho do teu verdadeiro destino nessa vida. Porque Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. A gente que busca em tantos caminhos, até no momento que a gente se encontra com aquele que é uma pessoa, mas que também é o caminho, é a verdade e é a vida que nos leva ao Pai. Um encontro pessoal com Jesus é a primeira coisa que a gente tem que ter. Se a gente tiver um encontro com Jesus, a gente vai poder começar a cumprir o restante do plano de Deus que está pendente. Segunda coisa,
Eu gosto muito dessa. Eles tiveram revelação das Escrituras. Gente, a Bíblia é um livro com tantos livros dentro de si, com tantos escritores, mas quando você começa realmente a entender a dimensão espiritual dela, e uma vez o pastor lá de Minas Gerais, pastor Márcio Valadão, ele falou uma frase que eu lembrei muito, que me marcou. A Bíblia, ela não é um livro, ela é uma pessoa viva chamada Jesus. Que coisa interessante, né? Quem aqui já ouviu Jesus falar com você através da Bíblia? Quantos já foram curados só de ler essa Bíblia aqui? Olha aí, eu já fui, você está lendo e o Espírito de Deus vivifica esse livro e você sabe que é o Criador dos céus e da terra que está comunicando contigo. Está usando palavras que foram registradas por homens lá atrás para falar contigo hoje. Agora, eu lembro numa das primeiras empresas que eu trabalhei, eu era repórter, e eu estava conversando com uma pessoa lá que dava apoio, e falando de Jesus, ela disse, olha, eu leio, mas eu não consigo entender. E eu digo, olha, procura, ora antes, pede para Deus te ajudar, e vamos tentar a ler juntos. Se tu tiveres alguma dúvida, me procura. Mas eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de você ler esse livro, entender esse livro, experimentar esse livro, se não for tendo aquele primeiro ponto, tendo um encontro com Jesus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, Ele coloca dentro de ti o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo vai te ajudar a entender todas as coisas. Eu me lembro, a primeira viagem missionária que eu fiz foi para a Europa, e nesse país que a gente estava fazendo uma divulgação ligada a crianças de rua, lá no norte do Brasil. Eu tive contato com uma mulher lá, inteligentíssima, uma brasileira, que saiu, que morava muito tempo lá na Escandinávia, saiu por conta do período militar, né, de governo militar, e estava lá. E era uma pessoa, lia livros e uma série de coisas, e a gente ia, eu estava com outros missionários lá, a gente falava, ela via assim, a gente meio animado, né? Eu era novo, devia ter uns 23 anos, 24 anos, faz mais de 6 meses isso. E a gente falando, e ela ficou interessada, e ela disse, eu queria isso, mas eu não consigo entender. Ela me citava teólogos, filósofos, uma série de coisas, uma pessoa, mas não conseguia a simplicidade de entender o livro de Deus. Porque para entender o livro de Deus é por revelação, a revelação que o Espírito de Deus dá. E é interessante que Jesus, uma vez, ele se alegrou, né? Ele se alegrou, ficou contente, muito contente. Você já imaginou Jesus contente? Normalmente a gente pensa em Jesus, ou ele na cruz, né? Aquele negócio assim triste, né? E fez parte, ou, né, aqueles visuais, um cabelo assim meio, né, grandinho, com aquela barbinha, visual americano. Acho que foi o pastor Miguel um tempo desse que falou sobre isso. A gente não consegue imaginar Jesus dando aquela gargalhada, aquele sorriso. Mas sabe o que isso aconteceu uma vez? Uma vez, né, aconteceu um registro em particular, e diz assim, eu te dou graças, ó Deus, porque tu ocultastes essas coisas de quem é sábio, entendido, mas tu revelaste aos pequeninos. As pessoas que decidem ser simples e humildes ao ponto de dizer, Jesus, fala comigo. Jesus, eu quero te ouvir. Jesus, eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu acho que eu sei para começar a ouvir a teu respeito. Porque se tu és quem a Bíblia diz que tu és, e se a Bíblia é verdade, isso é muito sério. E tudo, você pode acreditar, é verdade. O Espírito de Deus começa a trazer revelação. A minha experiência pessoal, depois que eu tive esse primeiro encontro com Jesus, é que a Bíblia mudou. Eu conhecia a Bíblia. Eu fazia parte das atividades de igreja, de coralzinho de criança, pecinha de criança no Natal, né? Teatro de criança, aquelas coisas que filho de crente faz, né? Mas quando isso aconteceu, eu tive um encontro, que eu fui ler a Bíblia, eu digo, caramba, eu fui entender essa história que diz que não é só de pão que o homem se alimenta. Existe um pão espiritual que está aqui. E você e eu, nós só vamos conseguir cumprir os planos de Deus se a gente começar a se moldar pelo que está aqui. E é um desafio, porque na força humana a gente não consegue, mas Deus vai nos ajudando e vai nos ensinando. Eu comecei a ler o livro de Éfeso e ali Paulo diz assim, eu oro por vocês, irmãos da igreja de Éfeso, para que Deus dê conhecimento, sabedoria e revelação de Jesus. E aqui está dizendo que Jesus acaba de ler a palavra, ele explica coisas da lei de Moisés, no verso 44, e então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Houve algo assim,
A mente deles, gente, estava fechada. Você já tentou explicar uma coisa para alguém e a pessoa não está entendendo? Né? Talvez você seja um professor e está dando aula de física quântica, um assunto tão fácil, né? Mas o seu aluno, de repente, não está entendendo esse tema da física quântica. E você explica assim, e tenta fazer, e a pessoa não entendi, né? Como dizer. Às vezes assim somos nós. A gente parece que a gente não entende as coisas. Mas sabe, quando a gente busca o Espírito de Deus, e a gente tem essa experiência com Jesus, e a gente se expõe com calma, não é corrida de 100 metros. Quantos versículos da Bíblia eu consigo ler em 30 segundos? Não. É comendo com calma. Né? Pegar uma colher de Mateus 6,33, mastiga bem, engole. Depois, né, pega ali um purê de Salmo 23:1, né, que é mais... E você vai se alimentando. Quando você vai ver a palavra de Deus, o corpo de Jesus que está aqui, que é essa palavra de Deus, ele começa a fazer parte de você e você começa a ser mudado. Hoje eu ouvi uma frase tão interessante, ou foi ontem aqui, acho que foi hoje, lá no culto que eu estava, o pastor disse assim, olha, existem 2 riscos, 2 coisas que impedem uma pessoa de conhecer Jesus. Uma é essa pessoa não conhecer um cristão, realmente um cristão, né, um crente. E a outra coisa que pode impedir essa pessoa de conhecer Jesus é essa pessoa conhecer um crente. Porque às vezes tem crente que diz que tem a carteira, que veste a camisa da igreja, né? Mas na prática não é. Aí a pessoa diz, não, desse jeito, eu acho que esse negócio está meio estranho, não é como a Bíblia. Mas quando a gente vai se alimentando da palavra de Deus, quando a gente começa a ter revelação, Deus começa a mostrar quem nós somos. Quando Pedro viu Jesus ressuscitado, estava lá no barco, e viu, né? Ele disse, afasta-te de mim, que eu sou pecador. A gente começa a ver os nossos defeitos. E, gente, não sei vocês, mas comigo a tendência é eu achar que eu sou uma pessoa tão bacana. Não é verdade? Eu sou muito bacana, tem cada coisa legal. Mas quando eu chego diante de Deus, você está entendendo? Diante de Jesus, diante da palavra, quando eu boto o esquadro para medir, a diferença é gritante. E a gente tem que dizer como os homens de Deus, santos de Deus, que toda vez que tiveram uma experiência forte com Deus, eles disseram, eu sou pecador. Isaías disse, tu és santo, mas eu sou pecador. Todos eles se prostraram e reconheceram isso. Revelação das Escrituras. Se você não tem uma Bíblia, te aconselho a buscar, pode falar com alguns dos pastores, com a liderança da igreja, vamos ver um jeito de fazer isso, para você entrar nessa Bíblia, ler, meditar, buscar, até um ponto que Deus vai se revelar para você. Deus vai se revelar para você. Deus quer que isso aconteça. Esses discípulos tiveram essa revelação, e quanto mais você vai aprendendo a Bíblia, quanto Deus mais vai revelando, mais vai abrindo a tua cabeça, a minha cabeça, sobre as coisas de Deus, mais a gente vai seguir esse caminho. E é interessante que Paulo diz, né? E se existe alguém que ainda não está entendendo isso, Paulo vai numa ferida dura e diz, é porque o príncipe desse século, que é um codinome de Satanás, está cegando o entendimento, está deixando as pessoas cegas. Né? Às vezes, eu fico fazendo uns exercícios mentais meio estranhos. Eu digo, meu Deus, eu agradeço muito a Deus pela saúde que eu tenho, por ter dedo, me ajuda a tocar, e visão é uma das coisas que eu agradeço. Né? Eu posso enxergar as cores, os rostos belos de cada um de vocês que está aqui, mas eu fico fazendo aquele exercício, e se eu fosse privado da visão? A água está bem aqui na minha frente, mas eu não consigo enxergar. Não é uma agonia, gente? Não sei se você já viu uma situação parecida com isso. Alguém não consegue enxergar, mas está diante dele. E é isso que acontece espiritualmente, com muitas pessoas que a Bíblia diz que o inimigo cegou a cabeça, a mente, para que a luz do Evangelho não brilhe. Mas que bom que nós temos um Jesus que curava os cegos por onde ele andava, e ele continua curando. E o poder da palavra de Deus, da pregação, faz isso. Alcança aqui, e basta o nosso coração se abrir em fé, e as coisas de Deus acontecem para a glória do nome dele. Vamos seguir um pouquinho mais, talvez para o último ponto ou outro. Depois que esses discípulos tiveram uma experiência com Jesus pessoal, que eles começaram a entender as profecias, começaram a entender que aquilo tudo fazia parte, eles começaram a ter revelação, entendimento do que estava escrito, eles começaram a ligar uma coisa com a outra, espiritualmente falando, eles começaram
a ter esse tipo de coisa. Jesus falou para eles, olha, vocês vão ficar agora, vocês vão completar essa obra. Mas para completar o que eu comecei a fazer, vocês precisam ter uma capacitação espiritual. Em outras palavras, não dá para fazer essa obra, esse trabalho. A missão que Deus começou comigo e que vocês vão concluir, ela não é feita baseada no teu diploma, do teu curso escolar, da tua universidade. Ela não é feita baseada na grande experiência de vida que você possa ter. E, lógico, essas coisas são positivas, são interessantes. Ele falou, vocês vão precisar, vocês têm uma missão espiritual para fazer. E uma missão espiritual só pode ser feita com uma capacitação espiritual. O apóstolo Paulo era um homem, né, os estudiosos o reputam como alguém intelectual, alguém que estudou da religião judaica, alguém que era bem relacionado com as autoridades da época dele. Era uma pessoa ilustre, tinha uma mente desenvolvida para aquela realidade. Mas quando ele escreve para os irmãos da cidade de Corinto, ele diz, olha, eu não fui com vocês para tratar de sabedoria humana, não fui tratar de teoria, eu fui no poder de Deus para mostrar as coisas de Deus. Por quê? Porque Paulo, que teve uma visão de Jesus já depois, bastante tempo depois que Jesus foi ressurreto, ele teve uma experiência com Jesus, com as Escrituras, com a revelação de Deus e com o Espírito Santo de Deus. E ele começou a entender que o Espírito Santo é fundamental para você viver, para nós vivermos a vida espiritual. E aqui, no verso 49, Jesus disse, olha, eu vou mandar sobre vocês a promessa do Pai, que era do Espírito Santo, mas vocês vão ficar na cidade até que vocês tenham uma experiência com o poder de Deus. Essa experiência detalhada, se você depois, você deve conhecer, mas na Bíblia, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 1 fala justamente, né, eles fizeram alguns ajustes ali no grupo dos seguidores de Jesus, já que Judas tinha morrido, já tinha se suicidado, e depois mostra o que eles estavam fazendo, mas aí vem o chamado dia do Pentecostes. Daqui mais umas semanas, inclusive, existe essa data. E nesse dia eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus. Essa turma que tem, gente, que conhece a Jesus pessoalmente, que tem revelação das Escrituras, vai levar a ter amor por Jesus. Vai levar a ter vontade de estar com Jesus. Né? Todo mundo aqui, eu acho que já se apaixonou, né? De alguma maneira já se apaixonou por uma outra pessoa, por um carro, por um instrumento musical. E quando você se apaixona, você quer estar longe ou quer estar perto? Você quer estar perto. E aqui eles disseram, olha, Jesus falou que ele ia mandar o Espírito Santo, que o Espírito Santo ia ser o representante dele aqui. Vamos ficar nessa busca. E em Atos capítulo 2 diz o que aconteceu. Numa certa hora, eles estavam reunidos, 120 pessoas, num salão, e ouviram um barulho, e de repente eles começaram a ver um foguinho na cabeça um do outro. E quando isso aconteceu, eles foram se expressar e eles já não falavam mais a língua deles. Eles estavam fazendo uma manifestação sobrenatural, porque uma das maneiras que o Espírito Santo se manifesta é através dessa chamada línguas desconhecidas para quem está falando. No linguajar dos crentes, né? Línguas estranhas. E esses homens aí começaram a falar em línguas. E a Bíblia é bem clara em Atos, falando sobre isso. Desceu sobre eles o poder do Espírito Santo. E eles saíram dali, as pessoas de outros países que estavam, começaram a ouvir esse pessoal falar isso, e disseram, você está dando glória a Deus no meu idioma? Fala comigo no meu idioma. Só que não era, eles não tinham apresentado, era uma maneira, uma manifestação naquele momento que Deus estava dando, era um marco de que algo tinha acontecido na vida deles. E, gente, o mundo que nós vivemos, a gente vive num mundo hoje muito secularizado aqui no Ocidente, é ou não é verdade? Muito racional. Depois do iluminismo, o mundo mudou muito, porque o que era considerado igreja naquela época, às vezes era tão... Os pensamentos, a maneira de conduzir a vida cristã era tão meio fora da realidade, que as pessoas criaram um certo abuso e o homem tomou outros rumos e alguns dogmas que não eram exatamente bíblicos foram desafiados e as pessoas caíram naquela total incredulidade a respeito de certas coisas. O iluminismo varreu um sentimento de fé que o Ocidente tinha, de certa maneira, e a gente vive séculos depois disso e uma série de outros movimentos filosóficos que comprovaram isso. Hoje em dia, dependendo do país que você vá, não adianta você querer falar de fé, a pessoa parece que o seu coração, a sua mente está totalmente cega e presa. E a Bíblia diz que isso é algo espiritual. E a maneira de expulsar essa força espiritual é através do poder de Deus.
É lógico que é muito bom se ter argumento, é lógico que existem muitos e muitos fatos científicos que mostram isso aqui, mas o nascimento espiritual é algo espiritual, e é preciso haver Espírito Santo na nossa vida para as coisas acontecerem. Talvez a gente pense que algumas pessoas podem pensar que é da época do passado o que Jesus fazia, curar enfermos, expulsar demônios, mas hoje é tudo a mesma coisa. O homem não mudou. O mundo que a gente vive tem gente cheia de demônio nas suas vidas. Você pode ir em lugares de gente pobre, em lugares de gente riquíssima, é gente que não quer buscar Jesus, mas está disposto a se envolver com o ocultismo, se envolver com as trevas, com a bruxaria, com o ensino da cigana não sei o quê. E sabe o que é isso? Isso é pacto com entidades espirituais das trevas, demônios ligados a Satanás. Mas nós somos da luz. E para a gente vencer essas coisas e ajudar na libertação de quem está preso por isso, nós precisamos do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, rompendo as cadeias. O Espírito Santo faz os milagres. A gente vai falar e Deus vai fazer aquilo. Ele falou, olha, vocês vão orar pelos enfermos, vão ser curados, vão expulsar demônios. É o Espírito Santo que faz isso. Se nós queremos cumprir a missão que Deus nos deu, experiência pessoal com Jesus, conhecer as Escrituras, até para a gente não crer errado, para a gente não falar errado, para a gente não agir errado, mas depois, experiência e busca do poder espiritual que existe e que está à nossa disposição em Deus. O tempo está curto, nós vamos ainda tentar pelo menos mais um cântico do louvor, mas pelo menos esse é um começo, uma semente. Eu gostaria que você pensasse, o que nós estamos fazendo vindo aqui todo domingo? Para mim é uma alegria, eu amo estar aqui, né? Ver um pastor Miguel tão bonito, aí, simpático, sempre sorridente, nos ensinando, nos falando coisas de Deus, é ótimo. Mas além desse processo da nossa comunhão, de nós estarmos aqui no aprendizado, nós individualmente temos uma missão para cumprir. Você está entendendo isso? Os discípulos tiveram isso, e a gente tem que chamar para si a responsabilidade. E não existe atalho nesse sentido. Nós temos que ver o que a gente precisa fazer. Os músicos, eu acho que já podem vir vindo aqui. Deixa eu ver o que é o próximo aqui. A gente pode concluir com esse último tema. Uma pessoa que segue a Jesus, ela vai ter uma característica. Ela vai ser abençoada por Ele. Começa a bênção com a salvação. Com a você sabe que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele te encontrou. Ele te mudou, Ele disse, tu estás agora no caminho que eu quero. Tu tens um destino, que é ir para... Vai estar comigo por toda a eternidade. Passamos aqui, né, meses, pastor, estudando sobre Apocalipse, sobre últimos tempos. Vimos assim, de uma maneira clara o que está registrado no Novo Testamento sobre o nosso futuro. Que bom a gente saber para onde a gente vai. Mas mesmo aqui na terra, no meio das dificuldades, nós temos um Jesus que nos abençoa. Jesus, um simbolismo, enquanto Ele ia subindo aos céus, e os discípulos olhavam para Ele, Ele estava com a mão abençoando, abençoando, abençoando. E eu vou até adiantar o próximo ponto, para a gente poder cantar junto. Diz que depois disso, dessas etapas que eles passaram, sabe o que acontecia com eles? Louvor, adoração. Eu vou falar uma coisa que eu também ouvi, não sei se foi hoje ou foi ontem, que pareceu um pouco duro, mas eu parei para pensar e digo, é verdade. Nós estamos aqui nesses bancos tão preciosos. Jesus fez tanto por nós. E às vezes a gente, um momento como esse, um momento até das músicas que está se cantando, e parece que a nossa atitude é que nós estamos aqui fazendo favor. Eu vou fazer um favor, pastor Miguel. Fazer um favor para o meu amigo que me convidou, eu vou lá. Teve uma mulher que tinha uma situação, e porque ela foi abençoada por Jesus, porque ela recebeu graça de Jesus, ela pegou um vaso de perfume caro. Era caro, para ela era caro. Demandou dinheiro, demandou tempo para ela conseguir aquele dinheiro. Mas sabe, ela era tão agradecida que ela disse, eu vou dar o melhor para ele. Eu vou cultuar Jesus com o melhor que eu posso ter. Eu vou adorar Jesus com o melhor que eu posso ter. E ela entrou num ambiente onde todo mundo estava sério, estava ortodoxo. E ela quebrou esse vaso, que o vaso já era caro, e começou a lavar os pés de Jesus.
né? Um relato desse lava-pés que aconteceu, depois com o próprio cabelo. Gente, cabelo de mulher é coisa séria, né? Aqui as irmãs. O cabelo dela para enxugar os pés de Jesus. E foram criticar. Ai, que exagero, né, gente? Precisa fazer isso para Jesus? E Jesus falou para essa pessoa que estava lá, e disse, olha, quando você perdoa muito uma pessoa, essa pessoa vai ser grata, bastante grata. Quando você perdoa pouco, não vai ter tanta gratidão. Só quero dizer que o preço do perdão dos nossos pecados, ninguém podia pagar. Nós temos uma dívida com Jesus, para os que creem, nós temos uma dívida grande com Ele. E os discípulos foram abençoados. Nós vimos os milagres que seguiram depois disso. Vimos as bênçãos. E no meio da perseguição eles seguiam. Por quê? Eles tinham a bênção sobre a vida dele. Nós temos bênção sobre a nossa vida. Você é uma pessoa abençoada de estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. Deus está fazendo a obra dele na sua vida. Mas eu te desafio agora para a gente passar para cantar. Para a gente ter essa atitude que os discípulos tiveram. Estavam tão contentes que eles foram louvar e que eles foram adorar. Cantar é uma das maneiras só que a gente expressa a nossa gratidão a Deus. Eu não sei qual é a outra que você prefere, mas eu queria te desafiar um pouquinho nesse sentido, que hoje, nesse momento, a gente, como discípulo de Jesus e como parte da nossa missão, a gente esteja entregando a Ele louvor e adoração. O que vocês acham? Eu não vou convidar você para ficar em pé, não, tá bom? Se você quiser fechar seus olhos agora, nós só vamos cantar. O grupo só vai cantar. E quem tiver algo para dar para o Senhor, seja a sua voz, o cântico. Algumas pessoas gostam de levantar a mão como um sinal de reverência e adoração. Outros, às vezes, quando a gente se sente tocado, a gente chega a se ajoelhar diante de Deus. São as maneiras que a gente tem para se apresentar diante do Senhor. Mas a Bíblia falava, ninguém deve se apresentar diante do Senhor com mão vazia. Nós temos que chegar com algo para adorar e cultuar a Deus. Já falei demais. Se você puder, por um minuto antes de cantarmos, fechar teus olhos. Todos de olhos fechados. Eu falei hoje, né, sobre várias coisas, mas uma é o encontro pessoal com Jesus. E se por acaso existe alguém aqui que você nunca teve esse encontro pessoal, esse é um momento especial. Esse momento acontece desde que Jesus ressuscitou, acontece ao longo da história. É o momento de fazermos uma pergunta: quem deseja receber salvação em Cristo Jesus? Foi o que nós falamos aqui. E ao longo da história, milhões e milhões de pessoas disseram, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero viver para Jesus. E o Espírito Santo de Deus está aqui. E se o Espírito Santo está aqui, Ele está falando ao teu coração. Se você tiver desejo de fazer isso nessa noite, dizer, Jesus, eu quero que isso aconteça na minha vida, você precisa confessar a Jesus. Para confessar, eu quero te convidar a você levantar a tua mão como um sinal de confissão. Eu quero que Jesus seja meu Senhor. Nós não vamos tomar muito tempo nisso, gente, porque nós vamos adorar a Deus. Se existe alguém que deseja entregar a tua vida, experimentar essas coisas que foram pregadas hoje aqui, é tempo de fazermos isso. Se você quer, faça um sinal para a gente poder apresentar sua vida diante de Deus. Porque está tendo uma festa nesse momento no céu. Deus abençoe, já vejo uma vida. Nós vamos orar nesse instante. Eu vou pedir para toda a igreja, aí de olhos fechados, como está, você vai repetir essa oração que eu vou fazer aqui. Eu vou falar uma frase, você vai repetir. Quem levantou a mão, você vai fazer dessa oração sua, porque é um sinal de confissão a Jesus. E você fazendo isso de uma maneira sincera, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, a tua vida hoje, a partir de hoje ela muda. A partir de hoje as coisas vão mudar, porque o Espírito de Deus vai morar dentro de você. Deus vai começar a comunicar contigo. Você vai começar a viver uma vida abençoada, não de acordo com os padrões por aí, mas com a bênção do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos repetir todos para apoiar quem está fazendo essa oração pela primeira vez. Repita comigo, Senhor Jesus, nessa tarde eu ouvi a pregação do Teu Evangelho e eu acredito no que foi pregado. Nesse momento eu te convido para morar no meu coração. Eu me arrependo dos meus erros e eu aceito pela fé as Tuas bênçãos para a minha vida. Eu aceito o Teu Espírito Santo e a partir de hoje eu quero viver para Te agradar. Eu oro assim, no Teu nome, Jesus. Amém. Continue de olhos fechados.